Olá, hoje nós vamos começar nossa aula 6, né? Nós estamos finalizando nossa semana 3, já começamos a entrar nas nossas atividades avaliativas. Então nós vamos falar hoje sobre os relés, sobre o que é um relé basicamente eletromecânico e o seu uso dentro de um PLC, como a gente converte a lógica desse relé para uma lógica de programação. Nós já estamos na nossa semana 3 e hoje a gente vai fechar falando sobre nossos esquemas elétricos a relé. Nós temos duas bases principais de diagramas elétricos, né? O nosso esquema europeu, que é baseado basicamente em contatos normais aberto, normais fechado e bobinas, e ele é desenhado na vertical. Nós temos um problema na diagramação de contatos via diagrama europeu, porque nossa base de programação em computadores é sempre na horizontal. Nós sempre escrevemos no computador de forma horizontal, né? E no diagrama europeu nós temos um esquema funcional na vertical. Então nós temos basicamente o nosso diagrama elétrico baseado nesse tipo de circuito. Talvez algum de vocês já tenha feito algum curso no passado técnico e tenha afinidade com esse tipo de diagrama, né? O que nós temos nesses diagramas? Sempre a linha superior é a nossa linha de alimentação. Então a nossa linha superior no nosso esquema aqui, europeu, pode ser 24 volts, aqui está como corrente alternada, pode ser 24 volts, corrente contínua, pode ser 220 volts, corrente alternada. Então é bom a gente definir apenas que em cima, na nossa linha superior, normalmente nós utilizamos o polo positivo da nossa alimentação, né? Aqui o nosso diagrama é chamado de fase, e quando a gente pensa em corrente alternada, se a gente pensar em corrente contínua, não faz sentido falar que é um fio de fase, né? Na verdade é um fio positivo. Nós falamos em fase, neutro e terra quando nós temos corrente alternada, e positivo e negativo quando temos corrente contínua. Então, nos circuitos de potência é normal nós termos a corrente alternada, mas no circuito de comando é normal nós termos a corrente contínua. E como que é a representação, né? Aqui nós temos um botão com um contato normal fechado. Então, o nome desse contato é um contato normal fechado, o que significa que ele normalmente já é fechado, ou seja, a corrente elétrica consegue fluir por ele. E aqui nós temos um contato normal aberto, ou seja, normalmente ele já está aberto. Só que esses dois contatos são provenientes aqui de botões, né? S1, S2. Então, esse botão S1 não precisa ser acionado para que a corrente elétrica circule pelo ramo, né? Ele já é normalmente fechado, então a corrente elétrica já faz o segmento nesse sentido. No entanto, a corrente elétrica não chega no nosso relé, né? Nosso relé aqui que a gente chamou de K1, porque esse contato aqui está aberto. Então depende de eu acionar esse botão para que esse contato feche e aí sim a bobina do meu relé vai ser acionada. Tá? Esse é o diagrama europeu e é o diagrama utilizado em comandos elétricos no Brasil para fazer a automação de alguns processos via relé. Tudo bem? Aqui nós temos os contatos auxiliares do relé que estão associados à bobina. Novamente, né? Essa bobina, na verdade, trata-se de um enrolamento, né, de um fio enrolado, que quando energizada vai gerar um campo norte e um campo sul. E esse eletroímã criado faz com que os contatos internos se fechem ou se abrem, né? Os contatos normais abertos vão fechar e os normais fechados vão abrir. Então essa é a significância nossa de um diagrama a contatos europeu. É o que é utilizado no Brasil. E nós temos o sistema americano, que na verdade é bem similar ao europeu, e é com a única diferença básica que a diagramação é feita na horizontal, né? Eu tenho um diagrama feito de uma forma mais tranquila para se digitar no computador, porque é a forma que a gente está acostumado a escrever no computador. Então nós temos o mesmo diagrama elétrico, só que agora a nossa linha de alimentação positiva é essa linha, tudo bem?
E aqui nós temos uma linha de alimentação negativa. Lembrando que positivo e negativo quando eu falo em tensão em corrente alternada. Se eu falar que a tensão é em corrente contínua. Se eu falar que é corrente alternada, então vou falar que esse fio é o fase e esse fio aqui vai ser o meu neutro. Depende do tipo de tensão que eu estou tratando no circuito. E novamente, nós temos aqui um contato normal fechado e um contato normal aberto. É o mesmo diagrama elétrico do circuito anterior, só que desenhado na horizontal. Esse é o padrão americano. Como o PLC foi criado em 69 pelo Richard Morley e ele era americano, o diagrama em ladder foi feito basicamente sobre esse tipo de circuito, né? Tratando o desenho de contatos normais abertos e fechados em forma horizontal. Qual é a definição e funcionamento de um relé, basicamente, né? Ele tem uma bobina, como eu desenhei no slide anterior, uma bobina que nada mais é do que um fio enrolado, e esse fio enrolado tem a característica de ser um eletroímã quando energizado. Então, quando eu aplico alimentação no eletroímã, ele cria um campo norte-sul. E vinculado a essa bobina, existem contatos que são magnetizáveis. Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho um contato normal aberto próximo de um ímã, né? Quando eu energizo esse ímã, ele cria um polo norte-sul e esse polo norte-sul atrai o contato fazendo com que ele feche. Então, se eu tenho um fio positivo ligado num polo e uma saída no outro, a corrente elétrica vai circular. E quando eu desligar o ímã, se eu desligar esse ímã, uma mola faz com que o contato volte à posição normal dele. Por isso que eu falo que ele é um normal aberto, né? Quando existe o ímã, ele fecha. Quando o ímã cessa, a mola faz com que ele abra. E o normal fechado? Ele normalmente está fechado, né? Quando eu ligo o ímã, aí ele atrai o contato para abrir. E quando eu desligo o ímã, a mola faz com que ele feche normalmente. Então, o relé, basicamente, ele tem uma bobina e um contato, que pode ser normal aberto, pode ser normal fechado ou pode ter múltiplos contatos, né? Existem muitos relés que têm 3 pinos, basicamente. Um pino que é o comum, onde a gente vai ligar a alimentação que a gente tem interesse que passe para o acionamento. Vai ter um pino normal fechado, que é um pino que normalmente já passa a corrente elétrica do pino comum, e um normal aberto que vai passar a corrente elétrica do pino comum a partir do acionamento da bobina. O relé basicamente é isso, né? Um relé eletromecânico, muito usado ainda nos anos 70. Aqui tem um diagrama explicando o que eu acabei de falar, né? 24 volts nesse exemplo, corrente contínua. Aqui nós temos a bobina do relé, que na verdade é um indutor, né? Mas a representação nossa, segundo a norma, é um retângulo e vinculado a ele nós temos um contato normal aberto nesse exemplo. Quando a bobina é alimentada, o contato normal aberto se fecha e a alimentação passa pelo circuito alimentando a carga. Aí nós temos a classificação dos relés, né? Os relés basicamente têm 4 classificações possíveis. Eles podem ser monoestáveis com autorretenção, biestáveis e passo a passo. É importante esses usos, né, dos 4 tipos de relé, porque no diagrama em ladder nós temos isso já definido em software. Então a gente vai ter softwares específicos para fazer a função desses 4 relés. Os monoestáveis sem memorização, eles têm uma única bobina de energização, são os mais básicos, né? E o acionamento deles é basicamente por um dos contatos, né? Nós temos aqui uma alimentação de um lado e do outro. Na alimentação, na parte de baixo do relé, nesse tipo de diagrama, nós colocamos, por exemplo, em corrente contínua, o polo negativo. E na parte superior, o polo positivo. Quando alimentado, ele fecha o contato. Quando desalimentado, o contato volta à posição original por mola. Os monoestáveis com retenção, a gente vai já entrar nos conceitos básicos, né, de lógica de programação. O que ele tem, basicamente? É o mesmo monoestável sem retenção. Só que vamos seguir aqui, ó. Quando eu apertar esse botão, esse contato se fecha. Então, a corrente elétrica vai sair nesse sentido. Esse contato do reset
já está fechado. Então ele continua aqui e o polo positivo que estava lá em cima aparece aqui. Aqui a gente já tem um polo negativo, o que faz com que a nossa bobina do relé fique ligada. Quando ela liga, todos os contatos, vamos chamar esse relé aqui de K1, todos os contatos de K1 são energizados. Os normais abertos se fecham e os normais fechados se abrem. Então, no circuito de potência, esse contato aqui de K1 vai se fechar. Então, a corrente elétrica sai desse caminho e vai até a nossa carga. E a nossa carga é acionada. Mas deem uma olhada para esse contato aqui, ó. Esse contato também é do próprio relé K1. Se esse contato se fechou, esse também vai se fechar. Então, esse contato se fecha e agora nós temos um novo caminho da corrente por aqui, ó. Ele vem e energiza a bobina por aqui. O que eu posso fazer então? Posso tirar a minha mão desse botão. Quando eu tirar a mão desse botão, a corrente elétrica não circula mais por aqui, ó. No entanto, ela agora circula pelo contato do próprio relé. Então, eu não preciso mais disso daqui, né? É por isso que a gente chama esse relé de autorretenção. E isso tem um nome técnico, né? Isso daqui tem um nome bem conhecido no Brasil. Quando a gente faz esse tipo de acionamento, vou apagar aqui para ficar mais claro para vocês, né? Esse contato aqui é chamado para a gente de contato de selo, que faz um intertravamento. Então, quando eu aciono o meu botão de início, a bobina é acionada e um relé da própria bobina também é acionado. E aí esse contato recebe o nome técnico de selo, ele é um contato de selo. Então daqui por diante, toda vez que a gente falar que o sistema tem que ficar ligado com retenção, nós temos que usar um contato de selo, que é um contato em paralelo com o nosso botão de acionamento. Nós temos os relés biestáveis, que na verdade é como se fosse a junção de dois relés monoestáveis, né? Ele tem duas bobinas, e as duas bobinas são acionadas por entradas independentes, né? Ele possui dois estados estáveis, porém tem duas bobinas, a bobina 7 e a bobina reset. Então ele também é interessante para a gente aqui no nosso estudo, porque existe na nossa lógica de programação, quando a gente começar a programar o PLC, um flip-flop, que é chamado de set reset ou reset set, né? Nesse caso aqui, essa bobina faz com que a máquina ligue, né? A gente chama da bobina de set com a parte de acionamento da máquina. E a bobina de reset como a parte de desacionamento da máquina. Isso existe de forma eletromecânica, um componente que a gente compra e solda os fios nele. Mas existe também dentro do PLC uma lógica de programação que faz essa ação. E os relés passo a passo, que são biestáveis com uma única bobina, né? Na verdade, os relés passo a passo também são implementados via lógica, né? Quando eu aciono a bobina do relé, se ele estava desacionado, ele liga. E se ele estava ligado, ele desaciona. Então ele tem várias posições de passo a passo, dependendo da nossa ação, né? Você aperta o botão, ele liga o sistema. Aperta o botão de novo, ele desliga. Aperta de novo, ele liga. Aperta de novo, ele desliga. Então ele faz a comutação. E finalmente, quando a minha carga é muito elevada, eu tenho uma alta corrente, uma alta potência, eu não posso ligar os relés, porque os relés tipicamente industriais são de 5 amperes, 10 amperes. A corrente que pode passar pelo contato é limitada. E se eu tiver um motor, por exemplo, um motor de alta potência, alta corrente, eu não posso ligar um relé porque o relé vai queimar. Então a gente tem os contatores. Os contatores nada mais são do que relés, só que de alta potência, que aguentam correntes elétricas suficientes para alimentar um motor, principalmente os motores de corrente alternada, né? Eles também têm uma bobina e eles têm os seus contatos principais e auxiliares. Os contatos principais são para alimentar o motor e os contatos auxiliares para fazer as nossas lógicas de programação. Por exemplo, o selo, para fazer com que um contator tenha a função de um relé com autorretenção. A bobina do relé é um fio enrolado, que tem a característica de um indutor, já comentei, né, no relé, né, do contator, a bobina é igual. A única distinção é que comercialmente nós chamamos
as bobinas de polo A1 e A2. Então é comum nós desenharmos a bobina de um contator com a alimentação em cima como A1 e a alimentação embaixo como A2, que são os dois pinos principais para a alimentação da bobina. Nós temos os contatos de potência por onde vai circular a corrente do motor. E nós temos os contatos auxiliares, que podem ser normais abertos, normais fechados. Eles podem ser vendidos individualmente, né? A gente compra um contato auxiliar e encaixa mecanicamente nos contatos principais do contator para fazer nossas lógicas de controle. E aqui nós temos o esquema elétrico, né, de um contator, tá? Que é o esquema elétrico a relé, mas aqui nós temos 3 fios, né? Um circuito de potência de 400 volts com 3 fases, né? Fase L1, L2 e L3. Elas passam por 3 fusíveis para alimentar o motor trifásico lá embaixo. Aqui nós temos o desenho, uma representação de um sistema de segurança, né? Um relé térmico, para caso o motor aqueça, ele fazer o desligamento do sistema. E aqui nós temos a bobina de um contator KM1. Quando a bobina é alimentada, ele fecha automaticamente esses 3 contatos, mandando a fase L1, a fase L2 e a fase L3 para o motor. E esse motor vai girar, né? Aqui nós temos outras fases que, se a gente notar, a fase L1 vai vir parar aqui, a fase L2 aqui e a fase L3 aqui. Notem que aqui está 1, 2, 3 e aqui está 3, 2, 1. A fase 2 não mudou, mas a 1 com a 3 alterou. Então, para que serve isso? Quando eu ligar o relé KM1, as fases que vão chegar no motor são 1, 2 e 3. E o motor vai girar num sentido, por exemplo, horário. Quando eu ligar o KM2, a bobina vai fechar os contatos nesse sentido e as fases vão chegar a 2, igual chegou no circuito anterior, mas são em 3 trocadas. Quando a gente troca a fase no motor, o motor faz o giro ao contrário. Então, ele vai girar, por exemplo, no sentido anti-horário. Lembrando, muito importante, que como são fases de alimentação no motor, eu jamais vou poder ligar KM1 e KM2 juntos, né? Porque se eu ligar os dois juntos, eu coloco um curto-circuito aí bem grave nesse sistema. É só para exemplificar para vocês o uso de um contator. E para finalizar novamente, nós estamos terminando nossa semana 3 de aula. Agora nós temos as nossas atividades de avaliação. Então é importante que vocês revejam o conteúdo da semana 1, o conteúdo da semana 2 e principalmente esses conceitos que nós vimos na semana 3. Né? Façam os exercícios propostos, consultem os nossos materiais de apoio e participem efetivamente dos fóruns. Vai ajudar bastante agora nessa fase que nós iniciamos nossas avaliações. Na nossa próxima aula, nós vamos usar todos esses recursos que nós aprendemos agora para começar a fazer a programação de nosso PLC, na nossa linguagem mais conhecida como Ladder, né, mais usada no Brasil. Mais uma vez, né, coloco como referência nosso principal livro desse curso, né, que vocês têm utilizado ao longo dessas 3 semanas. E finalmente terminamos nossa semana 3. Espero que vocês estejam acompanhando bem o nosso conteúdo, né? Se atentem aos detalhes técnicos que nós vimos nessa videoaula, especificamente sobre relés, que basicamente é composto por uma bobina e por um conjunto de contatos, né? Que podem ser normais abertos ou normais fechados. Lembrando que para circuitos de alta potência nós precisamos usar os contatores e os 4 tipos principais de relés, né? Os monoestáveis, com retenção, os biestáveis e o passo a passo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e estejam acompanhando bem o curso e nos vemos na próxima aula. Obrigado.